Oração do dia, 20 de outubro de 2025, segunda. Padre Pio, oração milagrosa de cura. Você acredita que ainda pode ser curado? Acredita mesmo que Deus se importa com essa dor que você vem escondendo há tanto tempo? Porque se o seu corpo já não responde como antes, se a alma anda arrastando o peso dos dias, então essa oração foi feita para você. Não pense que é só mais um vídeo. Isso aqui é sério. É o céu que está chamando pelo seu nome. Algo dentro de você precisa ser tocado, restaurado, curado. Fique comigo até o fim. Não se apresse. A cura que você espera pode acontecer antes mesmo da última palavra ser pronunciada. Essa oração tem um propósito, e se você deixar, ela vai alcançar exatamente o que mais ninguém conseguiu. Se essa oração falar com você, deixe um like como sinal da sua fé. Compartilhe com alguém que também está sofrendo e escreva nos comentários: Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Agora, com o coração aberto, vamos orar. Senhor, estou aqui diante de Ti com as mãos vazias e o coração cansado. Há dores que nem sei explicar, só sinto, e doem o tempo inteiro. Às vezes é o corpo, às vezes é a alma, às vezes é a lembrança de tudo que me faltou. E o medo, esse medo que acorda antes do sol nascer e me acompanha o dia inteiro. O Senhor me conhece melhor do que eu, sabe exatamente onde está doendo agora. E é por isso que eu peço com tudo que ainda me resta, não me deixa sozinho nisso. Entra no lugar exato onde essa dor nasceu, vai onde ninguém chegou. A medicina tenta, as palavras consolam, mas há coisas que só o Senhor pode tocar. Cura o que ficou escondido. Toca o que ninguém entende. Me segura, porque às vezes eu não consigo mais ficar de pé. Tem horas que eu só queria fechar os olhos e acordar curado. Tem dias que levantar da cama já é uma vitória. Mas eu ainda creio, Senhor. Eu ainda confio, porque mesmo com tudo isso, o Senhor nunca deixou de me olhar. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Lembra, Senhor, das noites em que chorei sem fazer barulho. Das vezes que sorri por fora, mas por dentro implorava por socorro. O Senhor viu, o Senhor ouviu, mesmo quando ninguém mais percebeu. Por isso eu volto a Ti. Mesmo sem forças, mesmo sem saber como vai ser amanhã. Padre Pio dizia: entrega tudo nas mãos de Deus, Ele saberá o que fazer. Então é isso que eu faço agora. Entrego essa dor, entrego essa espera, entrego essa incerteza que tem me consumido. Eu não aguento mais carregar tudo isso sozinho. Toma, Senhor, leva para Ti o peso que eu não consigo mais suportar. Se for preciso chorar, que seja aos Teus pés. E se o milagre ainda não chegou, me ajuda a esperar sem perder a fé, porque esperar às vezes dói mais do que sofrer. Mas com o Senhor, até a espera tem sentido. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Me disseram que a cura vem com o tempo. Mas e quando o tempo passa e a dor fica? Quando a idade chega e a esperança vai embora, eu já perdi tanto: saúde, amigos, oportunidades. Mas eu não quero perder minha fé, porque se eu perder a fé, o que me resta? Fala comigo, Senhor, mesmo que seja em silêncio. Me dá um sinal de que o Senhor ainda está comigo, de que eu não fui esquecido. Visita agora meu corpo, cada órgão, cada parte ferida. Restaura meus ossos, meus músculos, minha pele, mas também e principalmente cura porque às vezes a ferida maior nem é a que o médico vê, é aquela que só o Senhor conhece e só o Senhor pode curar. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Eu não preciso entender tudo, Senhor. Eu só preciso crer, porque a fé não exige explicações. A fé apenas confia. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. E é isso que eu quero fazer agora. Mesmo com o peito apertado, eu escolho esperar. Não porque é fácil, não porque não dói, mas porque sei que o teu tempo é perfeito.
e que o milagre não acontece antes da hora certa. Senhor, tira de mim esse peso que me faz andar arrastado, essa tristeza sem motivo, esse medo de não conseguir mais reagir. Derrama agora sobre mim o bálsamo da tua cura. Passa com teu espírito onde há doença, fraqueza, dor, que eu sinta a tua presença agora. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Talvez não nos arrepios, mas nessa paz que começa a nascer dentro do peito. Ela vem devagar, vai tomando conta, vai acalmando os pensamentos, vai trazendo de volta a esperança que você pensou ter perdido. Respira fundo agora, silencia, escuta o que não se escuta com os ouvidos. O Senhor está aqui e Ele está tocando aquilo que te machuca há anos. Ele está indo fundo, mais fundo do que você já foi, porque tem coisa aí dentro que você nem sabia mais que doía. E Ele está cuidando. Confia. Mesmo que o dia esteja cinza, mesmo que os médicos tenham dito outra coisa, mesmo que o mundo diga que é tarde demais, Ele ainda pode. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Tem gente que vai ouvir essa oração e achar exagero, mas só quem sente na pele sabe o que é lutar contra a dor todos os dias. Não é drama, não é fraqueza, é real, é silencioso, é constante. Mas você não está sozinho. Você nunca esteve. O Senhor te viu ali, na fila do exame. Te viu quando a notícia ruim chegou. Te viu calar a dor para não preocupar os outros. E é por isso que Ele trouxe você aqui, porque chegou o momento. Algo vai mudar. Talvez não como você espera, mas vai. Tem bênçãos que vêm disfarçadas de silêncio, e curas que acontecem no invisível, no escondido. E é ali que o Senhor está agindo agora. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O que é que ainda te prende nesse medo? O que é que faz seu coração acelerar de ansiedade quando tudo parece dar errado? Entende? O Senhor não te prometeu ausência de dor. Ele prometeu presença. E isso muda tudo. Padre Pio suportou dores profundas, físicas, emocionais, espirituais, e nunca deixou de crer, porque ele sabia: onde há fé, há força. A sua força não vem de você, vem do alto. É Deus quem te sustenta. É Ele quem te dá coragem quando você pensa que vai desmoronar. Então, ainda que lágrimas caiam agora, que caiam na certeza de que a cura já começou. No momento em que você disse: Senhor, eu creio, o céu começou a se mover. E se caso toque em seu coração e quiser apoiar o nosso canal, fique à vontade para fazer uma pequena doação na opção Valeu Demais nos comentários. Isso nos ajudará a continuar mantendo a qualidade do nosso canal diariamente para vocês. E que Deus lhe abençoe em dobro. Sabe por que você ainda está aqui? Porque o céu está insistindo por você. Porque tem algo no seu interior que precisa ser tratado agora. E se você sair antes do fim desta oração, pode perder justamente aquilo que você mais esperou por toda a vida. Não se engane, há batalhas que só se vencem na persistência. E esta é uma delas. A cura não vem para quem ouve pela metade. A resposta não chega para quem desiste antes da última palavra. Tem uma parte da sua história que está sendo escrita neste exato momento. Sim, agora. Enquanto você escuta com o coração apertado, enquanto os olhos marejam e o peito arde. Porque o Senhor está agindo sem alarde. Ele não grita, ele não força, mas ele toca com profundidade e transforma. Até aquilo que parecia impossível de ser restaurado. Não vá embora. O que você mais precisa talvez esteja exatamente no último parágrafo, na última frase. E se você não esperar até lá, vai continuar carregando esse vazio. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Quantas vezes você sentiu que não ia suportar, que ninguém te entendia, que até mesmo Deus parecia distante? É sobre isso que o inimigo mais quer, te fazer acreditar que você está só. Mas você não está.
Nunca esteve. O Senhor esteve no silêncio dos seus exames, na dor que você escondeu dos filhos, nas noites em que você sufocou o choro no travesseiro. Essa dor que você sente, esse aperto no peito, essa sensação de que o tempo está se esgotando, não são coisas da sua cabeça. É o corpo gritando por ajuda. É a alma pedindo socorro. E hoje o socorro vem, não como um milagre espetacular aos olhos humanos, mas como um abraço invisível que sustenta, como um sopro de vida nova. Mas para isso, você precisa ficar, precisa escutar até o fim, porque há uma frase aqui que vai romper o que o inimigo tentou amarrar na sua vida por anos. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Talvez você esteja vivendo com um diagnóstico, ou pior, sem nenhum diagnóstico, mas com dor constante, e isso te consome dia após dia. Talvez os médicos tenham te dito, é da idade, mas você sabe que tem algo errado, algo que ninguém vê, mas que te tira o sono, o apetite, a paz. E essa inquietação, essa angústia, ela tem um nome. Não é só enfermidade, é opressão. E onde há opressão, o Espírito Santo quer soprar liberdade. Padre Pio dizia que onde há sofrimento, há possibilidade de redenção, mas há também combate, porque o inimigo odeia ver alguém persistindo em Deus no meio da dor. Então, se você está aqui, mesmo com cansaço, mesmo sem forças, mesmo com medo, é porque algo em você já venceu. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Mas entenda, essa luta que você está vivendo agora, ela é espiritual. E há forças que não querem que você termine essa oração. Elas vão tentar te distrair, fazer o telefone tocar, o corpo doer mais ainda, o sono bater, só para te impedir de receber o que o céu está liberando agora. Então resista, não pare. Porque nos próximos minutos, algo vai ser revelado ao seu coração. Uma palavra vai acender de novo a esperança. E você vai perceber que Deus nunca saiu do lugar. Que Ele sempre esteve ali, esperando o momento certo de te levantar. Mas isso só acontece se você não desistir agora. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Tem curas que começam com lágrimas, tem milagres que surgem no meio do desespero, e tem orações que valem por uma vida inteira de espera. Essa pode ser a sua. Não jogue fora essa chance. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele não desperdiça momentos. Quantos anos você vem se arrastando com esse peso? Quantas vezes você se perguntou, será que ainda vou ser feliz? Essa é a sua resposta. Sim, mas primeiro vem a entrega. Primeiro vem o sim sem garantias. Primeiro vem o passo no escuro. E é isso que essa oração está te pedindo, que você diga sim, mesmo sem entender. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Escuta, você já reparou como a dor tem te calado? Como você deixou de falar das suas dores para não parecer fraco? Mas a fraqueza, aos olhos de Deus, é lugar de força. É no momento em que você admite que não consegue mais, que o céu entra em ação. Talvez você esteja segurando as pontas por todos, pelos filhos, pelo marido, pela casa, e ninguém percebe o quanto você tem sofrido calada. Mas Deus percebe. E Ele está dizendo, filha, eu vi cada lágrima. Filho, eu senti cada dor. E agora Ele estende a mão. Ele não vai arrancar você do sofrimento, mas vai entrar com você no meio da tempestade e acalmar tudo. Escreva, eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Ou tem segurado por medo de não acontecer como você quer? Porque o controle pode ser o que está te impedindo de ser curado. Às vezes a cura não vem porque você não solta. Solta agora, de verdade. Diga, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Essas palavras têm poder. Elas quebram correntes. Elas desarmam o medo.
E se você chegou até aqui, é porque Deus preparou este momento como um presente, um divisor de águas. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Olha para trás. Lembra de tudo que você já passou. Quantas vezes você achou que não ia aguentar e aguentou? Isso não foi sorte, isso foi graça, foi misericórdia, foi mão divina te segurando enquanto você não percebia. E se ele te sustentou até aqui, você acha mesmo que vai te abandonar agora? Não. Ele vai te levar até o fim, até o dia em que essa dor não vai mais existir. E enquanto esse dia não chega, ele te dá força, te dá paz e, principalmente, propósito. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você precisa entender, o seu sofrimento não é em vão. Tem algo sendo gerado nisso, algo maior do que você pode imaginar. Padre Pio dizia que a dor oferecida com amor tem valor de redenção. Então, oferece, mesmo que doa, mesmo que você não veja sentido. Porque há bênçãos escondidas nas lágrimas, há promessas sendo preparadas no silêncio, e há milagres esperando apenas um sim. Esse sim que você pode dar agora, no meio da oração, no meio da dor, porque o céu só precisa de uma brecha. Um suspiro sincero, um coração disposto, e tudo começa a mudar. Deixe: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Você sente? Algo está diferente agora. Não é ilusão, é presença, é toque, é graça. Você não está sozinho. Você nunca mais vai andar só. Porque hoje algo no mundo espiritual foi quebrado. A enfermidade que te amedrontava já não tem mais poder. O diagnóstico que te paralisava não te define. A ansiedade que te consumia já começou a ceder lugar à paz, porque Deus entrou. E onde ele entra, nada permanece igual. Mas escute, isso não termina aqui. Ainda há mais. O que você está vivendo agora é só o início. Uma chama foi acesa. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. E sabe o que você precisa fazer agora? Voltar aqui amanhã, porque a próxima oração vai ser ainda mais forte. Sim, o que Deus começou hoje, ele vai continuar amanhã. E depois, até que você esteja completamente restaurado. Por isso, se inscreva agora no canal. Ative o sino, para que o inimigo não roube o que você começou a viver aqui. E compartilhe essa oração com alguém que você ama. Porque às vezes a cura do outro começa com o seu gesto de fé. E amanhã, quando você voltar, traga seu coração ainda mais aberto. Porque Deus ainda não terminou. Então respira fundo, fecha os olhos um instante. Sente esse silêncio? É Deus sussurrando. Mas se você sair agora, talvez perca o que ele está tentando te dizer. Porque tem coisas que só se revelam para quem fica até o fim. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele vai tentar te distrair, agora mesmo. Vai fazer você pensar que já entendeu tudo, que essa oração não vai te acrescentar mais nada. Mas é mentira, porque o que Deus mais precisa te mostrar ainda está por vir. E é justamente quem desiste perto do final que deixa passar o milagre. Não faça isso com você. Não volte para o vazio de antes. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você tem noção de quantos momentos da sua vida poderiam ter sido diferentes se você tivesse permanecido em oração um pouco mais? Quantas decisões erradas você tomou porque agiu na pressa, na dor, sem escutar a voz de Deus até o fim? Quantas vezes você ignorou sinais, ignorou alertas, ignorou a voz do Espírito, só porque achou que já sabia o que viria? Agora é diferente. Agora você precisa ficar, porque há uma direção sendo liberada. E se você perder isso, pode se perder de novo na escuridão de onde acabou de sair. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Tem pessoas que vivem a vida toda com um nó na garganta, com um aperto no peito, com uma ferida aberta que nunca cicatriza. E quando perguntam: está tudo bem?
respondem com um sorriso cansado. Está sim, mas dentro está tudo desmoronando. Essa oração foi feita para você. Você que está cansado de aguentar firme. Você que tenta parecer forte o tempo todo, mas quando fecha a porta do quarto, chora até faltar ar. O Senhor não quer mais que você viva assim. Essa vida de aparência, de resistência solitária, não é o que Ele preparou para você. Ele quer te curar de dentro para fora. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você já reparou como as dores mais profundas são aquelas que ninguém viu? Uma palavra dita no momento errado, um abandono, uma traição, um desprezo, um toque que feriu, coisas pequenas para quem vê de fora, mas para você foram terremotos. Marcaram sua alma, te fizeram mudar, e hoje talvez você nem se reconheça mais. Talvez você esteja vivendo uma versão que construiu só para sobreviver, mas por dentro grita por alívio, por cura. E o Espírito Santo está entrando agora nesse ponto exato, na raiz da dor, no momento em que tudo começou. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Essa dor que você carrega tem nome. E não é doença, não é cansaço da idade, não é só saudade, é ferida espiritual, ferida que foi ignorada por anos, mas que agora está sendo tocada pela luz. E a luz dói, dói, porque mostra o que você preferia esconder. Mas essa dor não vai te destruir, ela vai te libertar. Fica mais um pouco, está acontecendo agora. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Quantas promessas você deixou de acreditar porque o tempo passou? Quantas orações você fez e não viu resposta? E isso foi te endurecendo, sem que você percebesse. Você ainda reza, mas com o coração desconfiado. Você ainda escuta orações como essa, mas com um pé atrás. Hoje, o Senhor está quebrando isso, desarmando a defesa do seu coração, para que a fé entre de novo, não como teoria, mas como realidade. E essa fé vai reabrir as portas que estavam trancadas há décadas. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você lembra quando foi a última vez que teve paz? Mas paz de verdade, daquela que não depende de circunstância. Talvez você nem saiba mais como é. Talvez tenha se acostumado com o ruído da alma, com o medo crônico, com o peso nas costas. Mas isso não é vida, é sobrevivência. E Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para viver com plenitude, com propósito, com alegria real. E hoje, Ele está abrindo essa porta. Deixe eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Se você sentiu vontade de parar essa oração, de fechar esse vídeo, de fazer outra coisa, percebe o que isso é? É o inimigo tentando te tirar da sala onde a cura está sendo ministrada. Ele sabe que se você ficar até o fim, vai sair daqui diferente. Vai sair mais leve. Vai sair curado. Vai sair em paz. Então não saia. Fique. Porque tem mais vindo. E é algo que você espera há anos. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio dizia: quanto mais se sofre, mais se ama. Mas o sofrimento só vale se for oferecido. Você já ofereceu sua dor a Deus? Ou tem apenas resistido? Porque há diferença entre suportar e confiar. Suportar é sobreviver. Confiar é entregar. E agora é hora de entregar. Dizer: Senhor, eu não quero mais controlar. Toma essa dor. Faz o que eu não consigo. E quando você diz isso, o céu se move e a cura começa. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados e permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você percebe que algo já está mudando? A respiração está mais leve, o pensamento menos acelerado.
Isso é o Espírito Santo. Ele não precisa de barulho para agir, só de espaço. E agora que você abriu esse espaço, ele está fluindo, mas ainda não terminou. Tem algo que ele quer sussurrar só no fim. É para você, e só para você. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você já pensou em desistir? Não da vida, mas da esperança, de aceitar que vai viver assim, com dor, com peso, com tristeza. Isso é desistência camuflada. É o que o inimigo quer, que você aceite uma vida sem plenitude. Mas Deus não quer isso. Ele está te chamando agora para crer de novo, mesmo sem provas, mesmo sem ver nada mudando ainda. Crer antes de ver é o que move o sobrenatural. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. E quando você menos esperar, aquilo que parecia preso vai destravar. A cura que demorava vai acelerar. O consolo que você esperava vai invadir sua casa. Mas tudo começa aqui, nesta oração, nesta decisão de ficar até o fim. Porque quem permanece, colhe. Quem ouve até a última palavra, recebe a última graça. E a última graça é sempre a mais preciosa. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você não chegou até aqui por acaso. Isso foi preparado. Você podia estar em qualquer lugar agora, mas está aqui. O que isso te diz? Que o céu está com pressa de te alcançar. Que Deus não desistiu de você. Mesmo quando você achou que já não tinha mais jeito. Você é importante demais para ser ignorado. O céu te chama pelo nome e está te segurando agora, mesmo que você ainda não perceba. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Agora, com o coração mais calmo, os olhos talvez marejados e a alma em silêncio, você está pronto. Pronto para receber o que vem a seguir. Mas é segredo de Deus, e Ele só revela no fim. Então permaneça. Ainda não acabou. Tem mais vindo. E é justamente o que você mais precisava ouvir. Fique comigo, porque tem uma palavra que está sendo liberada agora, nesse exato momento, e ela é para você. Mas só vai alcançá-la quem resistir até o fim, quem não deixar o cansaço vencer, quem não for dominado pela pressa. Sabe por quê? Porque o inimigo trabalha no cansaço. Ele não te derruba de uma vez. Ele desgasta, ele desanima, ele sopra pensamentos como: para que continuar? Isso não é para mim. Mas você vai provar agora que ele perdeu. Porque você está ficando. E quem permanece até o fim, vive o milagre completo. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Tem dores que moram em você há tanto tempo, que já parecem parte da sua identidade. Você já não lembra quem era antes dessa tristeza, antes da ansiedade, antes do medo, antes da decepção. Mas Deus lembra da sua versão leve, viva, cheia de esperança, e Ele quer te trazer de volta. Mas para isso, Ele precisa que você vá até o fim. Porque só quem escuta tudo recebe tudo. A sua cura está escondida na fidelidade de permanecer. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Talvez você esteja se perguntando: será mesmo que Deus me vê? Será que Ele sabe quantas noites eu passei em claro? Será que Ele se importa com essa angústia constante no meu peito? Será que Ele escuta quando choro baixinho no banheiro, para ninguém perceber? Sim. Ele escuta, ele vê tudo o que ninguém viu. E é por isso que ele está aqui. A cada palavra, ele está tocando onde a medicina não alcança, onde os remédios não funcionam, onde a fé é a única saída, e ele está fazendo o que ninguém mais poderia fazer. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Sabe aquela dor que você aprendeu a suportar? Aquela que aparece de madrugada, quando tudo silencia, ela está sendo tratada agora. Mas não com remédio, com unção, com autoridade espiritual, com a presença de um Deus que cura o corpo e a alma, mas só fica com quem confia até o último segundo,
com quem não sai antes da bênção, com quem crê, mesmo quando tudo parece parado. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Talvez você pense que já sofreu demais. Talvez tenha se convencido de que essa é a sua cruz e que o sofrimento é o seu destino. Mas escuta, nem tudo que te machuca veio de Deus, e nem tudo que te dói você precisa carregar. Deus não quer te ver prostrado, com medo, à beira de desistir. Ele te quer em pé, curado, liberto, mas ele precisa que você confie até o fim, porque quem desiste no meio nunca vê a vitória completa. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Não se distraia agora, não abra outra aba, não leia por cima, porque se você perder o que está por vir, vai continuar vivendo no quase, quase curado, quase em paz, quase livre. E Deus não te criou para viver no quase. Ele quer te dar por inteiro, mas Ele quer que você ouça tudo, porque essa oração não foi feita com palavras humanas, ela foi inspirada para você. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você está prestes a ouvir algo que vai mudar sua perspectiva. Mas primeiro, eu preciso te dizer algo que talvez doa. Você deixou de sonhar. Você desistiu de si mesmo. Você aceitou uma vida que não te satisfaz, só porque não queria mais sofrer. E isso não é viver. Isso é se esconder da dor. Mas viver de verdade é confiar que Deus pode reconstruir tudo, mesmo os pedaços que foram destruídos há anos. E Ele começa agora. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Mas a verdade é que você tem vivido cheio de preocupações. Medo do amanhã, medo do diagnóstico, medo da solidão, medo de morrer sem ser feliz, medo de que seus filhos nunca mais se aproximem, medo de que a vida passe e você não viva de verdade. Esses medos estão caindo agora, um por um, diante do altar de Deus. Mas não vá embora. Ainda não, porque o próximo minuto pode ser o que você tanto esperou. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Sabe o que está acontecendo agora? Você está sendo libertado da escravidão do medo. Sim, medo escraviza. Ele paralisa. E quantas oportunidades você perdeu por medo? Quantos sim deixou de dar por insegurança? Quantas orações deixou pela metade por achar que não merecia ser ouvido? Chega, Deus está quebrando isso. Você vai sair daqui com a cabeça erguida, mas só se ficar até o final. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados e permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Tem uma palavra que está sendo preparada especialmente para você agora, mas ela só vai ser liberada no final dessa oração. Ela é uma chave que vai destravar aquilo que está travado na sua vida há anos. Talvez no seu casamento, talvez na sua saúde, talvez na sua paz interior. Mas se você fechar agora, se você parar aqui, essa chave não vai chegar até você e você vai continuar preso no mesmo ciclo. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Sabe por que você se sente tão cansado mesmo dormindo? Porque sua alma está esgotada. Você tem carregado mais do que devia e está tentando fazer tudo sozinho. Mas Deus não te chamou para carregar o mundo nas costas. Ele te chamou para descansar nele. E Ele está te chamando agora, não com gritos, mas com mansidão, com essa voz suave que toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Você está ouvindo? Então fica mais um pouco. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Quando essa oração acabar, algo vai acontecer. Você vai sentir. Não será barulho, não será espetáculo, será certeza. Aquela certeza que ninguém tira. A certeza de que Deus está agindo.
Mas se você sair agora, talvez a dúvida vença de novo. Talvez o medo volte. E você não foi chamado para viver dominado pelo medo. Você foi chamado para viver na certeza da fé. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A dor que você sente hoje pode até ter nome, mas não tem domínio, porque o nome que está acima de todo nome é Jesus. E Ele está aqui, não como uma ideia, mas como presença real. A mesma presença que acompanhou os santos, que sustentou os mártires e que agora sustenta você. Não desista. Falta pouco, muito pouco. Escreva "eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Você chegou até aqui porque o céu te escolheu. Porque o céu quer te mostrar que ainda há tempo. Tempo para recomeçar. Tempo para perdoar. Tempo para ser curado. Tempo para voltar a viver. Mas você precisa crer até o fim, porque a última palavra, como sempre, será dele. E ela está vindo agora. Fica mais um instante, fica só mais um pouco, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo. E talvez essa seja a sua última chance de ouvir isso com o coração aberto. O inimigo não quer que você permaneça. Ele sabe que se você ouvir até o final, nunca mais será o mesmo. Ele sabe que essa oração é uma ameaça direta às correntes invisíveis que te mantêm preso. Sabe por que ele insiste tanto em te distrair? Porque tem medo do que Deus vai liberar sobre você agora. Sim, ele teme a sua cura. Porque uma pessoa curada espiritualmente se torna uma ameaça ao inferno. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Você tem ideia do que está em jogo aqui? Não é apenas o alívio de uma dor, é a libertação de um ciclo. Ciclo de fracassos, de culpas silenciosas, de repetições que te perseguem há anos. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que ia mudar, que ia reagir, e quantas vezes você se frustrou de novo? Não foi fraqueza, foi luta espiritual. E você lutou sozinho, mas agora você não está mais só. O céu inteiro está ao seu favor nesse momento. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Talvez você tenha chegado até aqui dizendo, é só mais uma oração, mas agora sente que tem algo diferente. Seu peito começa a reagir. O silêncio parece falar. Sabe por quê? Porque Deus está tocando onde ninguém nunca chegou. Ele está indo no ponto exato onde tudo começou, naquela memória que você sempre evitou, naquele dia que você nunca conseguiu esquecer, naquela palavra que você ouviu e te rasgou por dentro. Está sendo curado agora. Mesmo que você não entenda, algo já está acontecendo. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Não pense que isso é só emocional. Porque tem dores que você já não sente mais com o corpo, mas que moram na alma. E a alma geme, mesmo quando a boca está calada. Você está cansado, eu sei. Cansado de tentar parecer forte. Cansado de sorrir para não preocupar os filhos. Cansado de orar e não ver resposta. Mas Deus está ouvindo agora, e Ele vai responder. Só não da forma como você imaginou. Vai ser maior, mais profundo e mais transformador. Escreva "eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Você está lutando contra algo que tenta apagar sua fé. É sutil. Às vezes parece só cansaço. Outras vezes parece preguiça. Mas no fundo é resistência espiritual. O inimigo sabe que se você se levantar de verdade, vai levar muita gente com você. Sua vida vai impactar sua família, sua casa, sua rua. Por isso ele te quer no chão. Por isso ele sopra pensamentos de desistência, de fraqueza, de indignidade. Mas Deus está sussurrando agora. Levanta. E quem obedece à voz de Deus vence qualquer inferno. Declare: eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Tem bênçãos que são silenciosas. Elas não gritam, não fazem barulho,
Mas quando chegam, tudo muda. Você não está sendo exposto agora, está sendo tratado. Esse é o toque discreto de Deus na alma, como quem limpa uma ferida antiga. Vai arder um pouco, mas é para sarar de verdade. Você não vai mais precisar fingir que está bem, porque você vai estar. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você sabe o que é viver se defendendo o tempo todo, criando armaduras emocionais, evitando se apegar, não confiando mais em ninguém. Isso tem te deixado frio, distante, e Deus não quer que você viva assim. Você não foi criado para viver na defensiva. Você foi criado para amar, para confiar, para se entregar. Mas o trauma te congelou e hoje o Senhor está descongelando sua alma. Está aquecendo de novo o seu coração. Deixe, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Quando você se fechar para o amor de Deus, o que te resta? Nada. Porque nenhum amor humano é suficiente sem Ele. Você pode ter todos por perto, mas continuará se sentindo sozinho. Mas se você abrir o coração agora, mesmo que ninguém te compreenda, você vai se sentir inteiro. É esse amor que está se derramando sobre você. Ele está te cobrindo agora, como um manto quente em noite fria. Você está seguro. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você sente esse calor leve na pele? Essa paz repentina é real. Não é emoção, é presença, é Jesus passando no meio do teu vale. E Ele não vai te deixar como está, mas você precisa deixar Ele terminar o que começou. Não interrompa a cura no meio do processo. A glória está no final. Permaneça. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você vai dormir diferente hoje. Algo vai se alinhar dentro de você. O medo vai recuar. A angústia vai perder força. A dor vai cessar. Mas tudo isso começa com sua entrega agora. Não segure mais essa ansiedade. Não proteja mais essa ferida. Deixe Deus tocar. E toque até o fim. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. O milagre já começou. E o inimigo não tem como impedir. Ele só tenta atrasar. Por isso ele sopra o cansaço, a dúvida, o sono, a distração. Mas você vai resistir, porque essa oração é o seu ponto de virada. Depois disso você não vai ser mais o mesmo. E tudo o que te paralisava perderá o controle sobre você. Falta pouco, muito pouco. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos. E você está armado não agora, com espada, mas com fé. E nenhuma batalha é vencida sem fé. Essa oração está te blindando, está te vestindo de coragem, de verdade, de liberdade. Mas é até o fim. Não interrompa a armadura no meio da batalha. Você precisa estar completo. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Não ignore isso. Você sentiu. Algo mudou aí dentro. Mas ainda há mais. Há uma última palavra. Uma frase final que vai selar o que foi liberado. Ela ainda não foi dita. E só quem estiver até o fim vai recebê-la. Fica. Porque ela foi escrita para você. Então escuta, porque a próxima frase pode ser a resposta de anos de oração silenciosa. Sim, anos. Porque há dores que você carrega faz tempo e nem você lembra mais o dia exato em que começaram. Mas Deus lembra. Ele não esquece nenhum detalhe da sua dor. E agora Ele quer cicatrizar o que nunca ninguém conseguiu. Mas só se você permitir. Só se você ficar. Só se não interromper esse momento. Porque sair agora pode te fazer voltar para o vazio de sempre. E você sabe, esse vazio consome por dentro. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Não subestime a força do inimigo. Ele é astuto. Ele conhece suas fraquezas. Ele sabe onde tocar para te desanimar.
E ele faz isso com pequenos pensamentos. Essa oração é longa demais. Não vai mudar nada. É só mais um vídeo. Mas escuta, isso é ele tentando te impedir de ser liberto. Porque ele sabe que no final dessa oração tem algo que vai quebrar o ciclo. Ciclo de dor, de desânimo, de doença, de fracasso. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Você já percebeu que tem coisas que se repetem na sua vida? Pessoas diferentes, situações diferentes, mas o resultado é o mesmo: dor. Você até tenta começar de novo, mas parece que algo puxa de volta. Isso não é coincidência, é espiritual. E essa repetição precisa ser quebrada, hoje. Mas ela só se rompe quando a oração é completa, quando você não interrompe o processo da cura. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tem coisas que estão escondidas na sua história, memórias enterradas, palavras que você fingiu esquecer, mas elas continuam lá, te sabotando por dentro. E você nem percebe que suas atitudes, seus medos, suas reações, tudo vem dali. E enquanto você não permitir que Deus vá até o fundo, você vai continuar preso. Hoje ele quer acessar o porão da sua alma, aquele lugar onde você trancou tudo o que doeu demais. Escreva "eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio dizia: não se perca em tristezas, se está ferido, confie, se está cansado, ore. E você está cansado, não está? Cansado de fingir que está tudo bem, cansado de dar conta de tudo e não ser visto. Cansado de ser forte enquanto por dentro implora por um abraço. Esse cansaço tem nome, e hoje ele vai sair. Mas o processo é até o fim, porque a cura parcial ainda dói. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você está tentando achar uma saída, mas todas as portas parecem trancadas, e isso tem te feito duvidar se Deus ainda se importa. Mas ele se importa, ele só está preparando a porta certa. E sabe por que ela ainda não abriu? Porque se abrisse antes da hora, você entraria machucado. E machucado, você estragaria o que é bênção. Por isso, ele está te curando primeiro. E só depois vai te levar ao lugar que te prometeu. Escreva "Deus é fiel". Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você se acostumou a esconder sua dor, a mascarar com humor, com trabalho, com distrações. Mas quando tudo silencia, a dor volta. E isso é um sinal de que a ferida ainda está viva. Hoje, Deus quer encarar essa dor com você, sem pressa, sem vergonha, sem esconder, porque o que é exposto diante dele é restaurado. Mas se você encobrir de novo, vai continuar sangrando por dentro. Fica, ele está agindo agora. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Você precisa saber, Deus não está brincando com a sua vida. Se você está aqui, é porque há algo sagrado sendo liberado. E essa é sua oportunidade de se libertar de um cativeiro emocional, espiritual e até físico. Não subestime a dor que você sente, porque ela é o grito da alma por cura, e a alma grita quando o coração se recusa a ouvir. Agora é a hora. A voz de Deus está mais forte que o medo, mas só permanece quem resiste até o fim. Declare "amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. Você acha mesmo que chegou até aqui por acaso? Você podia ter parado a oração antes. Você podia estar fazendo outra coisa, mas algo te prendeu aqui. Esse algo tem nome: Espírito Santo. E ele te trouxe porque sabia que hoje seria o dia de cortar raízes de angústia, de libertar memórias dolorosas, de abrir o céu sobre a sua casa. Mas o selo final vem no fim. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados e permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "amém". Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você está ouvindo essa oração com os ouvidos, mas o que está sendo tocado é mais profundo. É onde ninguém nunca conseguiu chegar.
nem você mesmo, e talvez por isso esteja doendo. Porque cura dói. Mas mais doloroso é continuar vivendo com a alma quebrada, com a fé pela metade, com a esperança morrendo aos poucos. Por isso, permaneça. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Tem promessas que você acha que perdeu. Mas Deus não esqueceu. O tempo dele é diferente. E o tempo da cura, muitas vezes, precede o tempo da resposta. Ele precisa restaurar você antes de restaurar o que está ao seu redor. E isso está acontecendo agora. Você já está sendo preparado para receber o que antes você não teria estrutura para carregar, mas precisa continuar até o fim. A instrução final está próxima. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Agora, com o coração mais calmo, com o silêncio fazendo mais sentido, você pode perceber, o que você achava que era o fim, era só o começo. Deus não te trouxe até aqui para te deixar vazio. Ele te trouxe para encher, curar, libertar, renovar. Mas o último sopro vem agora. É o selo final. Ouça, Senhor, agora que chegamos até aqui, agora que cada palavra tocou onde ninguém mais conseguiu, derrama tua graça final sobre este coração que escolheu permanecer, que escolheu confiar mesmo ferido, que não saiu no meio da oração, mesmo com dor, cansaço e distrações. Este coração é valente, este coração é teu. E hoje, Senhor, sela com tua promessa aquilo que foi liberado no invisível, que se manifeste no visível. E se for da tua vontade, que ainda hoje, antes da meia-noite, essa pessoa receba uma notícia que a faça dobrar os joelhos e dizer: valeu a pena esperar. Sim, valeu a pena esperar até aqui. Valeu a pena não desistir no meio. Valeu a pena não fechar o vídeo quando tudo em você gritava por fuga. Porque agora o que está prestes a acontecer não é para qualquer um. É só para quem ficou. Só para quem confiou. Só para quem resistiu. E você resistiu. Agora escute com atenção. Porque chegou a hora de revelar o que o céu queria que você ouvisse desde o começo. Tudo o que você sentiu até agora. O aperto no peito. O nó na garganta. As lágrimas que escorreram sem controle não foram apenas emoções, foram respostas espirituais, foram manifestações internas daquilo que Deus está curando profundamente em você. Você não está louco, você não está fraco, você não está velho demais para ser transformado. Você está sendo tocado por aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Você está sendo refeito, sim, refeito. Porque há momentos em que Deus não apenas conserta, Ele recria. E é isso que Ele fez com você aqui. Ele não apenas te consolou, Ele reescreveu uma parte da sua história espiritual. Uma parte que estava presa há anos. Uma parte onde você parou de crescer por dentro por causa de traumas que ninguém viu. Mas Deus viu. E agora chegou o tempo de avançar. Você estava parado espiritualmente. Você sabia. Fazia orações automáticas, cumpria promessas, acendia velas, ia à missa, mas por dentro, seco, fé fria. Você até se perguntava se era normal viver assim com Deus. E não é. Hoje você entendeu. Deus quer intimidade, não só obrigações religiosas. Ele quer um coração que conversa com Ele no silêncio da madrugada, que conta os medos, os sonhos, os fracassos e os desejos como se falasse com um pai, porque Ele é, e você havia se afastado disso. Você se tornou alguém que servia, mas não se entregava. Alguém que acreditava, mas com reservas. Alguém que orava, mas não esperava mais resposta. Mas isso foi quebrado hoje. Você voltou, o seu espírito foi reaceso, você sentiu. Foi sutil, foi profundo, foi verdadeiro. Você sentiu algo renascendo, e isso é Deus te chamando para um novo tempo. Agora escute com ainda mais atenção, porque isso é importante. Não adianta receber esse toque de Deus e amanhã voltar à mesma vida de sempre.
Você precisa cultivar o que nasceu hoje, porque se você deixar, o inimigo vai tentar roubar, vai usar as mesmas situações, os mesmos pensamentos, as mesmas pessoas. E se você não estiver atento, vai deixar essa semente morrer. E o que nasceu hoje é sagrado demais para ser desperdiçado. Você precisa proteger esse momento. Você precisa cuidar desse novo começo. Você precisa se comprometer com Deus de verdade. Por isso, aqui vão as revelações finais que você precisa ouvir antes da bênção final. Primeira revelação. O motivo da sua dor prolongada não era castigo, era bloqueio espiritual. Você orava sim, mas havia uma área na sua vida onde você não deixava Deus entrar. E onde Deus não entra, o inimigo se instala. Hoje você abriu. E agora que abriu, aquela dor que se arrastava sem explicação vai perder o controle. Segunda revelação. Você sempre achou que era fraco espiritualmente, que não conseguia rezar como os outros, que não era merecedor. Mas essa oração te provou o contrário. Você ficou até aqui. Você não desistiu. E isso é fé verdadeira. Permanecer mesmo quando a alma sangra. Terceira revelação. A cura que você pediu não vai chegar de forma espetacular. Vai ser progressiva. Começa hoje, através da paz que você está sentindo agora. Depois vai vir como força para perdoar. Depois como entendimento. E um dia você vai perceber que aquela dor sumiu. E nem vai lembrar o momento exato em que foi embora. Porque a presença de Deus, quando entra de verdade, cura sem alarde. Quarta revelação. Deus vai usar você, sim, você, mesmo achando que não sabe o suficiente, que não é forte o suficiente, que não é digno. Ele vai te usar. Você será um canal de cura. E as mesmas dores que te machucaram serão a ponte para alcançar outras almas. Quinta revelação. Você vai receber uma resposta concreta em até 7 dias. Sim, será um sinal claro, algo que você não poderá ignorar. Mas atenção, não é porque você merece, é porque Deus quer te mostrar que ainda está no controle. E quando essa resposta chegar, você vai saber, e vai lembrar desta oração, e vai dizer com lágrimas nos olhos, foi aqui que tudo começou. Por isso preste atenção, não volte para o antigo, não volte para os velhos hábitos, velhas dores, velhos pensamentos. Hoje foi um divisor. E o que foi dividido não pode mais ser misturado. Você agora carrega algo novo dentro de você. E essa presença que te tocou hoje vai continuar se manifestando, se você permitir. E a melhor forma de permitir é continuar nesse caminho de oração. Não pare por aqui. Deus tem mais. O que você viveu hoje foi só o início. Tem novas palavras, novas direções, novas curas esperando por você. E você não pode perdê-las, porque cada oração do nosso canal é uma semente. E quem planta uma por dia, colhe uma transformação por semana. Agora sim, com o coração entregue, com a alma restaurada, e com lágrimas que hoje já não são de dor, mas de esperança, eu te convido a dar o próximo passo. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados e permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma. Não perca tempo. O que começou hoje precisa continuar. E a próxima oração pode ser a chave do que você mais tem esperado. Senhor, sela com teu sangue tudo o que foi tocado aqui hoje, que nenhuma palavra volte vazia, que nenhuma alma saia como chegou, que o teu Espírito continue a obra, e que a tua misericórdia transborde sobre todos os que confiaram até o fim. Em nome de Jesus, amém.